Boa noite. Aprendi a olhar aqui o chat. Tem gente chegando. Meu pai e a minha mãe falaram para mandar um beijo para eles. Eu vou mandar agora no começo, porque depois desconcentra. Boa noite, Roberto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Vitória e Kevin também. Boa noite, Jonatas e família. Eu já dei boa noite. Boa noite, Celcinho e família, Adriel, Maiara. Boa noite, Luiz e Nilza. Tá dando para me ouvir tranquilo? Eu fechei aqui a câmera porque eu não gosto de câmera. Se eu ficar me olhando, eu saio correndo. Vamos lá. São 20h57 agora. Vamos esperar mais um minutinho. Boa noite, Fer. Eu quero te ver também. Boa noite, Marco. A última vez que eu apresentei assim foi um seminário para pós, faz umas 2 semanas, e foi uma experiência pavorosa. Ainda bem que aqui estamos entre amigos. Eu acho que vai ser mais amigável, mais gostoso.
Boa noite, tia. Boa noite, Ana. Boa noite, gente. Deixa eu silenciar o meu telefone aqui para não correr o risco de alguma notificação me atrapalhar. Já são 9 horas. Vamos começando. Boa noite para todo mundo. Enfim, vamos lá, né? Eu vou compartilhar algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração com vocês hoje. E quando estava conversando sobre isso com o Isaac, né, ele falou que seria legal se eu compartilhasse isso coletivamente e aceitei esse desafio. Vamos lá, né? Eu queria começar com a leitura da carta de 1 Pedro, no capítulo 1, nos versos do 3 ao 7. Eu vou abrir aqui e eu vou ler na Nova Versão Internacional. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Várias coisas podem ser ditas sobre a carta de 1 Pedro, sobre essa carta de Pedro, mas e especialmente, né, sobre esses versos que eu acabei de ler, mas é uma carta que não tem um tema específico. Ela aborda diversos assuntos, desde questões relacionadas ao caráter e à natureza de Cristo, de Jesus, até questões cotidianas, até conselhos cotidianos, diários sobre relacionamentos, né? Ela foi uma carta que foi escrita por Pedro e destinada a cristãos recém-convertidos, que não eram judeus antes, né, a pagãos convertidos na região que hoje a gente conhece como Turquia. E ali, os irmãos que ali viviam e que receberam essa carta de Pedro tinham um potencial grande de serem perseguidos por sua fé e viviam uma situação bem desconfortável de isolamento. É familiar viver situações desconfortáveis de isolamento para nós, né, cotidianamente? Enfim, né, nesses últimos meses, pelo menos, né? Enfim, essa carta fala de várias coisas, como eu já disse, ela não tem um assunto específico, mas se dá para a gente escolher um assunto que é abordado em diferentes momentos e que também serve como pano de fundo, como background para as outras questões que são abordadas também. Este assunto é o sofrimento.
E aí eu queria falar um pouco mais sobre isso aqui agora. Eu estou lendo muito maravilhada um livro da Elizabeth Elliot que chama O Sofrimento Nunca é em Vão. Quem não conhece Elizabeth Elliot, eu imagino que vai gostar muito de conhecer, porque a história dela é muito bonita. Ela faleceu em 2015 e ela foi esposa de Jim Elliot. Eles eram bem jovens, no início dos anos 50, quando eles vieram aqui para o Equador, dos Estados Unidos aqui para o Equador, serem missionários entre os indígenas Huaorani, e que eram, né, uma tribo não alcançada na época, não só não alcançados pelo evangelho, como também não tinham contato com outras dimensões com outras formas de civilização, né? E aí, dentro desse trabalho, o Jim Elliot, junto com outros 4 missionários, foi assassinado, brutalmente assassinado por guerreiros da tribo. E a história é muito bonita, não essa parte especificamente, apesar de essa parte também ser bonita, mas principalmente porque a vida missionária da Elizabeth Elliot não terminou aí, não terminou com o assassinato do marido, né? Mais ainda, mais do que a vida missionária dela não ter terminado, a vida missionária dela entre os Huaorani não terminou ali, né? Ela continuou trabalhando nessa tribo. Então é uma história muito legal, ela conta um pouco dessa história nesse livro que eu recomendo bastante. Mas o que eu acho bem legal para a gente começar, quando a gente fala de sofrimento, é a gente definir o que é sofrimento. Principalmente porque a gente está num mundo que compete por tudo e compete, inclusive, para ver quem sofre mais, né? E, enfim, né? É claro que vários desses discursos são bastante legítimos em relação ao sofrimento de determinadas etnias e de determinadas camadas da sociedade e tudo mais, mas é muito comum que a gente ouça, não, isso não é sofrimento, sofrimento é isso aqui, né? E assim por diante. E eu acho bem legal nesse livro que a Elizabeth Elliot dá uma definição muito legal de sofrimento e ela até usa essas mesmas palavras. Ela fala que sofrimento é tudo aquilo que a gente recebe, mas não deseja. Isso é sofrimento. E aí ela diz que também, né, diz que nessa mistura de significados e nessa alquimia de sentidos, a gente acaba ignorando o significado da palavra e deixando de aprender com as nossas experiências de sofrimento. Quando a gente entende que sofrimento é algo que a gente recebe, mas não desejava ter recebido, esse tipo de definição permite que se entenda como sofrimento tanto perder um marido assassinado pela tribo que você desejava servir, que foi o que ela viveu, quanto também ficar sem máquina de lavar, né? Minha mãe está me assistindo, ela brinca que ela ama o marido, os filhos, os pais e a máquina de lavar, né? Então ficar sem máquina de lavar, apesar de guardadas as devidas proporções, ser um sofrimento bem diferente, bem menor, né, também é uma forma de sofrimento. E aí ela diz nesse livro que a Bíblia nos apresenta aos filhos de Deus respostas bíblicas, né, compatíveis com a verdade, compatíveis com a estrutura de vida que foi moldada por Cristo para o sofrimento em todas as suas dimensões, seja aquele mais diário, seja aquele menos usual, né? Seja aquele que vem de situações que são mais trágicas, mais brutais, né? E a Bíblia nos apresenta respostas para lidar com esse sofrimento. E a gente está vivendo hoje algo que os sociólogos chamam de um momento de sofrimento coletivo, de desesperança coletiva. E eu não vou nem falar por quê, porque os jornais falam toda hora. A gente tem projeções muito difíceis, a gente tem situações muito difíceis acontecendo em diferentes dimensões da sociedade nesse período. E eu acredito, né, que nas palavras de Pedro e em outros momentos, em outras palavras bíblicas sobre sofrimento, a gente pode ter respostas bem importantes e bem interessantes e bem
ricas, né, de como lidar com o sofrimento em suas diferentes dimensões de uma forma bíblica. A primeira delas é que a tempestade virá e o sofrimento virá. A Elizabeth Elliot fala, inclusive, no livro, que isso não é algo que isso nem é algo que é explicado ou discutido nas escrituras e na história dos heróis da fé. É algo que é simplesmente observado, é algo dado como certo. Eu fico lembrando da história que Jesus conta no final do Sermão do Monte, em que ele fala dos dois construtores, daquele que constrói a casa sobre a rocha e daquele que constrói a casa sobre a areia. A tempestade vem sobre os dois. É a única coisa em comum que tem entre eles, né? Os dois constroem uma casa e a casa passa por tempestades. Existe uma corrente bíblica não, né, teológica, que não é bíblica, que não é a que nós cremos, que diz que a vida cristã nos isenta de sofrimentos, que Deus poupa os filhos dele de sofrimentos. Mas isso não é verdade, né? De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está repleta, recheada de situações em que os filhos de Deus sofreram, o povo de Deus sofreu. E isso é algo que é dado, é algo que é certo, né? Só que a questão é, né? E aí vem o segundo ponto. Existe uma resposta, uma forma bíblica de lidar com o sofrimento, porque existe um mistério muito importante e muito rico no sofrimento na vida de um cristão, né? Para o sofrimento na vida de um cristão. Quando Jesus prevê a própria morte e diz que a morte dele vai ser algo difícil, quando Jesus fala sobre a própria morte em Mateus 16, eu não vou abrir porque todos conhecem, Pedro fala: não, mestre, tem de piedade de ti, isso não vai acontecer com o Senhor, não, né? E Jesus solta um chega para lá nele: não, não é, isso não é verdade, né? Você não está. Jesus fala que ele está vendo as coisas da perspectiva dos homens e não da perspectiva de Deus, né? E Jesus fala isso por quê? Porque existe algo que a gente não entende e que a gente talvez nem goste tanto, que é o enorme potencial que as situações difíceis, que as situações de sofrimento têm ao moldar a nossa fé, né? Por meio dessas situações difíceis que a gente aprende lições importantes, que a nossa fé é fortalecida, que a gente cresce para além daquilo que a gente sente, que a gente desenvolve um coração ensinável em relação à verdade do Espírito Santo, ensinado em relação ao nosso relacionamento com os outros irmãos. O sofrimento é aquilo que vem de um coração que está ensinável mesmo em relação a essas situações que são difíceis, que são inóspitas, que fortalecem a nossa fé. É aí que a nossa fé é fortalecida, é aí que a nossa fé frutifica. É diante dos momentos em que as nossas expectativas naturais, as nossas possibilidades humanas se diluem completamente. É diante do sofrimento, né? Tiago fala no primeiro capítulo da sua carta que a gente tem que considerar motivo de grande alegria o fato de nós passarmos por tribulações, porque as lutas produzem em nós perseverança, que fortalecem a nossa fé e o nosso caráter. Eu gosto muito de uma autora cristã que define a alegria como a firme certeza de que Deus está no controle de todos os detalhes da nossa vida, como a serena confiança de que no final tudo vai dar certo e como a obstinada escolha de louvar a Deus sobre todas as coisas. Então, misturando um pouco, né, quando o Tiago fala que o fato de passarmos por provações deve ser visto como um motivo de grande alegria, ele está falando que diante das provações nós devemos, né, ter uma grande e firme certeza e uma grande e serena confiança e uma grande e obstinada escolha, né, de louvar a Deus e de crer na sua bondade e na soberania dele. E aí, né? Passar por uma tempestade pode, enfim, né, ser uma grande oportunidade de crer e de confiar no Pai, né? E aí eu fico pensando numa terceira lição que a Elizabeth Elliot escreve nesse livro,
quando ela fala sobre a relação dela com o sofrimento. E é uma lição que, apesar de ser um pouco difícil de ouvir, é muito real e é muito sábia, né? Eu acho que foi uma das coisas mais profundas que eu li ou do qual eu tive contato nesses últimos tempos, nesses últimos meses. Antes de falar da situação do conselho, vou contar uma história. Estou vendo aqui meu pai falando para eu citar ele, e aí eu vou. Era bem isso que eu tinha pensado em fazer. Quando eu estava na faculdade, eu pegava vários ônibus. Eu estudava em Santos e minha família, né, morava em Jundiaí, mas minha mãe trabalha em São Paulo. Eu encontrava com a minha mãe em São Paulo para depois ir para Jundiaí. E eu era noiva, namorava o Isaac aqui em Dayatuba, né? Então a minha vida era cheia de rodoviárias e os ônibus tinham horários bem certinhos. E aí, se eu perdesse um ônibus, um metrô ali em São Paulo, se eu pegasse esse, não esse, eu ia embora 2 horas depois. Enfim, né? Era uma vida bem reguladinha em relação a horários de ônibus no final de semana. E durante um grande período dessa vida, né, dessa odisseia entre uma rodoviária e a outra, eu perdia tempo, né? Ficava a tarde inteira na rodoviária, ou dentro do ônibus, ou em algum lugar aí nesse meio do caminho. E eu lembro que eu ficava tão irritada porque eu estava dentro do ônibus, ou porque eu estava presa na rodoviária, ou porque eu estava perdendo tempo, que eu não conseguia fazer mais nada, eu só conseguia ficar irritada. Né? Só conseguia, perder o humor porque eu tava ali, né? Porque eu tava irritada. E porque eu tava irritada, porque eu tava perdendo tempo, porque as coisas não tinham saído como eu tinha planejado. E o meu pai me deu, nessa mesma época, uma almofada de pescoço, daquelas almofadas de viagem mesmo, né? Que era bem fofinha, bem confortável, daquelas que tem recheio de isopor, assim, bem fofinha. E junto com essa almofada, eu até reproduzi isso para uma amiga minha, adolescente, né? Que fez 18 anos e que ia fazer faculdade também, viajando muito também. Me veio a fé e a luz de que eu podia aproveitar o tempo que eu estava na rodoviária para fazer outra coisa, que o tempo que eu ficava relutando contra o fato de estar presa no ônibus ou na rodoviária era tempo que eu perdia para descansar, para ler, para aproveitar o ambiente, para aproveitar a subida da serra ou a descida da serra, porque eu passei muito tempo fazendo isso, né? Era um tempo que eu perdia para fazer outras coisas. E aí vem a palavra, a mensagem que a Elizabeth Elliot diz que é essencial para uma vida de paz, para uma vida que lida com o sofrimento de uma forma bíblica. É o que ela chama de aceitação. É aceitar que o Senhor é soberano sobre todos os cenários da nossa vida e sobre como seus pensamentos acerca de nós são de bem e não são de mal, mesmo que a situação em si pareça ser muito diferente. Ela fala de uma confiança como a da criança que não entende bem o que o adulto está pedindo para ela fazer. O adulto que é cuidador, o adulto que quer o bem dela, e aí ela acha que aquilo é ruim comer aquele brócolis. Mas o adulto sabe de uma perspectiva maior. É ruim fazer a lição de casa, mas o adulto conhece coisas que aquela criança não conhece. E aí ela conta que muitas pessoas perguntaram para ela como que foi ela ter reconhecido o corpo do marido brutalmente atacado pelos indígenas, né, naquela tribo, naquele ambiente tão inóspito, como foi ela continuar lá. E ela conta que ela lembrou, né, lembrava muito de uma frase que estava na capela da universidade cristã que ela frequentou nos Estados Unidos, que é: vá e faça a próxima coisa. E aí ela sentiu: Senhor, é isso que o Senhor quer que eu viva? Então o Senhor precisa me dar graça para viver para que eu vá e faça a próxima coisa. E ela permaneceu, foi e fez a próxima coisa e colheu frutos maravilhosos de uma história que eu considero uma das mais bonitas, uma das histórias de fé e de missão mais bonitas que eu já vi, né? Nem vou dar muitos spoilers, mas ela continuou na tribo do Equador e colheu excelentes frutos, né? E a lição é: vá e faça a próxima coisa. Aceite a situação de sofrimento que o Senhor colocou diante de você a partir da certeza firme e da confiança serena de que Ele é bom e de que os seus pensamentos acerca de nós são de bem e não de mal. A aceitação é uma parte importante disso, né? É importante a gente pegar a nossa almofada e olhar pela janela
nas situações difíceis, nos momentos de espera, maiores ou menores. Aí a gente fala tanto de lutos e de sofrimentos intensos e profundos e de grandes violências, quanto também, né, de situações que são frustrações aparentemente menores. A aceitação é muito importante, né, para desfrutar de uma vida de fé e de paz, mesmo diante do sofrimento. Obviamente, nós não falamos de situações de sofrimento que devem, né, ser mudadas, né? A gente não fala de uma resignação passiva, mas a gente fala de uma aceitação que parte da confiança de que o Senhor tem como propósito, né? E cuida daqueles que o amam, né? Que o Senhor tem como propósito fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, mesmo que isso não pareça ser real a um primeiro momento. Né? Então era mais ou menos isso que eu queria compartilhar e agradecer por vocês terem ouvido aqui e queria desafiá-los, como eu estou me desafiando nesse momento de sofrimento coletivo, né? E de pequenos e grandes sofrimentos cotidianos, a procurar a nossa almofada e tentar aproveitar a viagem, mesmo que isso implique, mesmo que essa viagem implique em chás de cadeira em momentos de sofrimento, em algum momento, né? Muito obrigada, irmãos, uma boa noite.